Iniciamos nesse mês de outubro, em comemoração à Reforma Protestante, a série de mensagens intitulada Reforma Protestante, a Revolução da Graça de Deus. A mensagem de hoje, o título dela, Reforma, a Revolução da Leitura da Palavra. O texto bíblico escolhido, Romanos capítulo 10, versículo 17, como está escrito: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Como também é dito que a fé vem pelo ouvir a palavra. A Bíblia é considerada um best-seller, o livro mais vendido do mundo. Já foram vendidas mais de 6 bilhões de Bíblias. No Brasil, por ano, é vendidas mais de 10 milhões de Bíblias. 6 milhões distribuídas por protestantes, por crentes, para crentes e por crentes. A cada minuto, 47 Bíblias são vendidas. Em 2014, a Sociedade Bíblica Unida, que é a reunião de várias sociedades bíblicas do mundo, aqui no Brasil tem a Sociedade Bíblica do Brasil, em 2014 venderam 34 milhões de Bíblias. E a Reforma Protestante inicia com Martinho Lutero lendo a Bíblia no mosteiro onde ele se congregava como monge agostiniano. Existia uma Bíblia acorrentada e ele visitava sempre e lia essa Bíblia. Depois se torna professor de Bíblia. E quando lê que o justo viverá pela fé, ele diz: ali é como se as portas do céu tivessem sido abertas para mim. Aí ele descobre que a salvação é pela fé única e exclusivamente em Cristo Jesus, e não por esmolas, crendices, promessas, como existia na época. A partir daí, é um princípio protestante e crente que deve-se ler a Bíblia. Por isso que nós somos considerados o povo da Bíblia. E é interessante isso, conheci muitos analfabetos que sabiam mais de Bíblia do que muitos doutores. Citava a Bíblia, pregava a Bíblia e colocava, uma expressão popular, no bolso grandes doutores. Esses talvez não lessem a Bíblia no papel, mas lia muito bem a Bíblia através do coração. E é princípio protestante, leitura da Bíblia. Tanto que o protestantismo investiu muito na educação, uma escola ao lado de uma igreja, porque era preciso ler para ser crente, ler para ter fé, ler para ter a verdade, ler para pregar, ler para viver a palavra. O esforço na educação. Outra coisa relacionada à Bíblia, que no esforço da leitura da Bíblia, ela se tornou uma das promotoras das línguas modernas. Lutero, com a tradução da Bíblia para o alemão, tornou então a Bíblia
uma das fundadoras da língua moderna alemã. João Calvino, com seus livros, sua pregação, tornou-se um dos fundadores da língua francesa moderna. Tyndale, o tradutor da Bíblia para o inglês, fez com que a Bíblia inglesa se tornasse o padrão para a língua inglesa moderna. Ou seja, o mundo moderno fala a língua que a Bíblia primeiro falou: francês, inglês, alemão. Nós temos o inglês, o francês e o alemão, porque primeiro leram a Bíblia, e aí a Bíblia se tornou então a gramática da língua moderna. Isso tudo lá na origem. Então a reforma se torna a revolução da leitura da palavra. Lutero, quando foi chamado para ser julgado e condenado, quando perguntaram: você renuncia tudo que disse? Ele disse: não posso ir contra a palavra. Ou então, contra a minha consciência. Ele disse: prove pela palavra e eu renuncio. Mas se vocês não provarem pela palavra, mantenham minha palavra. Não é esse o princípio protestante? Crente. Alguém vem com alguma coisa, eu digo: então prove pela palavra. Não mostre na palavra. Se está na palavra, me submeto. Deixo de lado minha opinião. Agora, se não está na palavra, é crendice, é mentira, é ilusão, é idolatria, é engano. Tanto que tem que abrir a Bíblia e mostrar pela Bíblia. Se não abre a Bíblia e não mostra, não tem valor. Por isso que ele gritou diante do Papa e de sua cúpula: me prove nas Escrituras. Senão, não retrato, não volto atrás. Continuo afirmando que é a fé somente em Cristo Jesus, não dogma, não crendice, não esmola, não penitência, não indulgências, que nos leva a Deus. Então, a reforma é a revolução da leitura da palavra. Primeiro, porque pela Bíblia encontramos o meio para chegar à verdadeira fé. Ora, não é a Bíblia a revelação? Se eu não leio a Bíblia, como encontrar essa revelação? É lendo a Constituição do Brasil? Não, eu lendo a Constituição do Brasil, eu vou ficar perito nas leis do país. É lendo literatura inglesa, literatura brasileira? Não, eu vou se tornar um bom conhecedor de literatura brasileira ou inglesa. Mas lendo a Bíblia é que eu encontro o caminho para chegar à verdadeira fé, porque para isso ela foi escrita, para fundamentar a fé em Deus como Criador de todas as coisas, em Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, e no Espírito Santo como Consolador e Santificador da sua igreja. Por isso, a fé vem pelo ouvir. E a audição é porque alguém leu e pregou. Ou alguém está lendo, ouvindo e crendo. Por isso, só pela Bíblia, pela leitura da Bíblia, é que chegamos à verdadeira fé. É lendo o Alcorão? Jamais. É lendo os escritos da Cabala? Nunca. Não. Verdadeira fé no verdadeiro Deus é através da leitura da palavra, que é inspirada por Deus, é viva e eficaz,
não volta vazia, como diz a palavra, é doce, é instruidora e educadora na fé, é promotora da justiça e da santidade, e nos mostra de capa a capa Jesus Cristo, porque para isso é que ela existe, para isso foi escrita, para tornar Jesus centro da redenção, da história da salvação, do propósito de Deus e de sua criação. Por quê? Porque a reforma se tornou a revolução da leitura da palavra, porque com a reforma se descobre que a verdadeira fé encontramos somente lendo a Bíblia. Antes dizia que a verdadeira fé estava no dogma, na tradição, no que a igreja dizia que era. Daí surgiu as crendices, surgiu tanta ilusão da religião, quando a Bíblia era clara. O que é que diz a Bíblia? Diz Jesus afirmando: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Diz o apóstolo, gritando em pregação: e nenhum outro a salvação, porque debaixo do céu nenhum nome foi dado pela qual possamos ser salvos. É Paulo escrevendo: e não há nenhum outro mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo somente. É pela fé nele somente. Então, e assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Pregação que não tem Bíblia não é pregação, é falação. Fé que não tem Bíblia se torna ilusão. A revolução da leitura da palavra. Começa-se então ler a palavra. Na Idade Média, época de Lutero, as catedrais eram chamadas o livro do povo. O povo não tinha leitura, então entrava numa catedral, aí as imagens. Até hoje você entra numa catedral, você percebe, tem o ciclo mostrando os 7 atos de Jesus na cruz. Então aquilo era um livro para o povo. Que história bíblica o povo tinha? Aquela contada nas paredes, nos quadros dentro da catedral. E o povo não era levado à educação, à leitura, e nem à leitura da palavra. Quem tinha leitura? Os sacerdotes, os reis, os nobres. Com a reforma protestante, começa esse esforço. Você tem que ler a palavra. Os quadros pintados na igreja não é a leitura da palavra. Leitura da palavra é você abrir as cartas de Paulo, os evangelhos, os profetas, abrir Moisés e ler, porque a fé vem pela leitura da palavra, pelo ouvir a palavra. Ouvir e ler a palavra. Daí a importância da pregação, para que haja audição da palavra, e a importância da leitura da palavra. Já escuto a pregação, então não preciso ler, jamais. Você precisa ouvir a pregação e precisa ler a palavra. Perceba que é uma tradição protestante, crente,
ao mesmo tempo em que há a pregação, mas há a leitura. Sempre orientamos, abra sua Bíblia em tal livro, porque nós não estamos mais na Idade Média, quando somente o sacerdote lia ou tinha a palavra. Pelo contrário, a palavra está na mão do pregador, mas tem que estar na mão do crente. A mesma leitura do pregador tem que ser a mesma leitura do ouvinte, para que ambos sejam iluminados pela leitura da palavra, através do poder do Espírito Santo, e sejam convencidos pela palavra de Deus, que transforma nossas vidas e nossos corações, que nos revela a verdadeira fé. Segundo, a reforma é a revolução da leitura da palavra, porque pela Bíblia a consciência liberta das crendices. Quando foi que o povo começou a deixar as crendices? A consciência. Tem coisa pior do que a consciência presa à crendice? Está chegando o ano novo, né? Já próximo. Quanta crendice! Tem gente que com a 31 de dezembro só usa branco, né? Só usa branco para não atrair negatividade para o próximo ano. Parece Roberto Carlos, né? Que só usa branco, ou parece aquele jogador que só entra dentro do campo com o pé direito, uma coisa assim. Aí um dia eu estava explicando que perdeu o jogo. Eu acho que é porque eu entrei com o pé esquerdo. Não, você perdeu porque o time era fraco mesmo. Mas a consciência está cativa à crendice. A partir daí ele ficou com remorso porque na euforia entrou no campo com o pé esquerdo. E quanta crendice! Na época as pessoas viviam de crendice. Comprar indulgência para sair do purgatório, visitar as relíquias. E aí tinha um rei que os reis disputavam com outro rei o maior número de relíquias. E Lutero gostava de dizer que tinha tanto pedaço da cruz como relíquia, que daria para montar milhares de cruzes. Só cabeça de João Batista tinha mais de 30. Cada um dizendo que era a cabeça de João Batista. Agora já imagina João Batista com 30 cabeças. E todos visitavam, porque acreditavam que quanto mais relíquias visitassem, mais perdão de pecado teriam. E ai dele, se acontecesse qualquer coisa que impedisse de visitar, então a consciência presa à crendice. E Lutero, diante da cúpula romana e do Papa, pronto para matá-lo por acreditar na fé em Cristo Jesus e na palavra, ele disse: não posso ir contra a minha consciência, que Deus me ajude. A consciência de Lutero havia sido liberta das crendices. Ele acreditava agora na palavra de Deus, que não tem crendice. Se existe um lugar onde a crendice é abolida, o mito é abolido, a face e a trapaça é abolida, se chama Bíblia Sagrada. Pelo contrário, é expurgado todas essas insinuações que tem nome de religião, que tem nome de fé, mas não é outra coisa senão crendice. E a gente olha aqui no Brasil, as pessoas em romaria, todo ano visitando Aparecida, todo ano visitando, e aí vai, né? E quando não visita, crendice.
Como libertar a consciência da crendice? Pela leitura da palavra. Eu fiz um estudo para o meu mestrado e um senhor que viveu final do século XIX, 1890, incrível, ele conversando com um padre, e o padre questionando alguma coisa, o padre disse: toma essa Bíblia, leia. Você vai encontrar algumas respostas nela. E ele começou a ler a Bíblia, e a partir daí foi liberto das crendices. Andou de cavalo 200 quilômetros do centro do Ceará até Fortaleza, isso no final do século XIX. Procurou o pastor local, chegou lá e disse: vim somente para você me batizar, porque eu sou crente. 200 quilômetros de cavalo. Como acontece isso? Leitura de Bíblia. Voltou, começou a evangelizar. Quando faleceu, o padre local não permitiu ele ser enterrado em cemitério comum, porque era só permitido católico. Então alguém chegou para a família e disse: olha, você não tem terreno? Separa um lugar e monte um cemitério para a família de vocês. E a partir daí nasceu um cemitério protestante lá no interior do Ceará. Essa foi minhas pesquisas sobre esse cemitério para o mestrado. Por que acontece isso? Porque lendo a Bíblia, a nossa consciência é liberta das crendices e se apega à verdade de Deus. Verdade não ilude, verdade não trapaceia, verdade liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, disse Jesus. E não é por acaso que Jesus é chamado de palavra, verbo de Deus. Por que a reforma se torna a revolução da leitura da palavra? Porque pela Bíblia começa assim a ler o mundo e a vida pela ótica da graça de Deus. Depois de liberto pela palavra, o crente começa a ver tudo pela ótica de Deus e de sua graça. O mundo agora é o espaço em que Deus soberanamente age com sua graça poderosa e assiste o seu povo, de tal forma que se o cabelo cair de nossa cabeça é porque Deus permitiu e quer. Ele se submete à soberania de Deus, porque sabe que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. O mundo não é um caos, o mundo não é o lugar onde estamos à mercê do infortúnio, desprotegido. O mundo não é o mundo onde somente existe a ira de Deus sobre nós, mas agora não. Pela Bíblia, nós começamos, assim como lemos a Bíblia, começamos a ler a vida e o mundo através dessa verdade bíblica e olhamos todas as coisas agora pela graça de Deus. Posso tudo por aquele que me fortalece. A graça de Deus nos basta. Vivo pela graça. Vou e volto pela graça de Deus. Nada acontece por acaso. Nada acontece sem a vontade de Deus. Me submeto, porque aquele que é capaz de permitir que eu caia, Ele mesmo é poderoso para me levantar. Leio tudo agora pela ótica da palavra. É minha lente,
A Bíblia me revela o mundo como o mundo de Deus, criação de Deus. A Bíblia me revela que a minha vida é a vida como o dom de Deus, e Deus sustenta o mundo e minha vida. O mundo não é vazio, é preenchido por Deus, porque a sua glória preenche céus e a terra. Não há evolucionismo, não viemos de uma espécie de macacos, não. Deus é criador de todas as coisas. Isso é Bíblia, isso é a palavra de Deus, isso é cristianismo, é protestantismo, é a revolução da leitura da palavra, como literatura inspirada, como literatura educadora da justiça e da fé, como literatura sagrada, que nos revela Jesus como Senhor e Salvador, o mundo como criação de Deus boa e agradável, porque veio das mãos dele, e que deve ser todo dia consagrada ao Deus vivo. Por isso, o crente vive no mundo para promover esse mundo a sua beleza original, como criação de Deus que adora a Deus em espírito e em verdade. Assim é a reforma, a revolução da leitura da palavra. Que cada crente continue revolucionando a sua vida, sua família e onde quer que se encontre, lendo a Bíblia, ouvindo as Escrituras, através da leitura e da pregação, crendo na palavra, vivendo a palavra, porque a fé vem pelo ouvir, o ouvir e a leitura da palavra de Deus, que nós chamamos Bíblia Sagrada. Essa é a revolução que trouxe a reforma protestante. Então não é por acaso que 6 bilhões de Bíblias já foram vendidas ou distribuídas no mundo inteiro. Livro sem igual, porque é o único livro que tem o dedo de Deus escrevendo como escreveu lá no Sinai. Começou ali, escrevendo. Terminou em Apocalipse. E agora você tem nas mãos toda a Bíblia para todo cristão, para todo crente. Então leia as Escrituras e viva essa revolução da leitura da palavra na sua vida. Vamos orar. Que a tua palavra, Deus, seja a nossa educação, na fé e na justiça, para adorar a ti em espírito e em verdade, conhecer a verdade que é Jesus. Que ela nos liberte, revolucione a nossa vida, de forma que as nossas boas obras testifiquem o teu senhorio sobre nós, e assim glória seja dada ao teu nome, em Jesus Cristo. Amém.